Áureo, quais os tratamentos que você oferece para o paciente com câncer de próstata? Sim. Hoje o recomendado ainda, como a primeira alternativa no tumor localizado, é a cirurgia. É o tratamento que se propõe como primeira escolha para o paciente, que é a prostatectomia radical, a retirada da próstata, das vesículas seminais e de alguns linfonodos que ficam junto à região da próstata ali. Esse tratamento, desde que o tumor seja pego como um tumor T1 ou T2, ou seja, uma doença localizada na próstata, tem um índice de cura em torno de 90% dos casos operados. Então, de todos os tratamentos disponíveis, é o que tem melhor resultado em termos de cura da doença. Ainda é a primeira escolha e é o recomendado para todos os pacientes no meu consultório, é o que se recomenda hoje na literatura como um todo. E existem alternativas para esse tipo de paciente com tumor localizado também, que não são cirúrgicos. O que se tem de opção terapêutica para eles? Um é fazer a radioterapia como terapia primária, porque a radioterapia é uma terapia complementar. Muitas vezes tu faz a cirurgia com a ideia de que se trata um tumor primário, um tumor localizado na próstata, mas o paciente tem uma suba do PSA 2, 3 anos depois, porque células já existiam fora da glândula prostática e não se tinha como localizar, como se definia a presença dessas células antes da cirurgia. Então o paciente faz a cirurgia, PSA zero, fica tudo como se espera, um PSA abaixo de 0,2, e dali a 2, 3 anos o PSA começa a subir de novo. Então esse paciente tem uma recidiva local normalmente. E aí se faz a radioterapia complementar, que na imensa maioria desses pacientes consegue também curar o paciente junto com a cirurgia. Então é cirurgia e radioterapia. Mas existe a opção de fazer a radioterapia direta. Eu normalmente recomendo a radioterapia direta para o paciente para tumores já localmente mais avançados, que é uma coisa que até se discute na literatura hoje. Já tem alguns grupos pesquisando e mostrando que tumores localmente avançados responderiam melhor à cirurgia, principalmente em tempo de surgimento da doença metastática, mas é uma coisa ainda em discussão. Mas é o que se tem recomendado hoje como a radioterapia. Para tumores localmente avançados, que a cirurgia se torna muito debilitante para o paciente com a possibilidade de cura pequena, ou para pacientes com risco cirúrgico muito alto, pacientes com cardiopatia importante, pacientes anticoagulados, que têm risco importante de parar sua anticoagulação, tá? Esse tipo de paciente, realmente a radioterapia como tratamento primário cai bem e tem também uma possibilidade alta de cura do paciente. E existem aquelas coisas que se vê na literatura que são os chamados tratamentos modernos e mágicos, que é a crioterapia, que é a congelação da próstata, tratamentos com ondas que poderiam destruir o tumor prostático especificamente para o tumor. Isso tudo são técnicas hoje que não têm nenhum nível de evidência como no tratamento do câncer de próstata. São técnicas que podem se ter alguma opção de tratamento futuro, mas que hoje em lugar nenhum é recomendado como o primeiro tratamento do câncer de próstata. A braquiterapia? A braquiterapia é um tipo de radioterapia. O que é a braquiterapia? Seria através de um ultrassom transretal se faz um implante de células radioativas dentro do tecido prostático, de tal forma que essas células radioativas fiquem agindo durante um período bem mais longo do que a radioterapia externa, né? A braquiterapia ela perdeu muito espaço hoje, porque a radioterapia hoje ela consegue fazer planejamentos, inclusive aqui em Santa Maria nós temos um serviço de radioterapia muito bom nesse sentido. Ele consegue fazer um planejamento localizado para a glândula prostática, de tal forma que o tecido próximo, que é o reto, a bexiga, não fiquem atingidos pelo tratamento radioterápico. Que o grande problema que nós tínhamos antes, que no momento em que se tratava o câncer da próstata com a radioterapia, muitas vezes se trazia lesões do reto, se fazia retite actínica, se fazia cistite actínica, e isso que são lesões da bexiga e do reto pela ação da radioterapia. Isso realmente era bem debilitante, bem traumático para o paciente. Hoje eu posso te dizer assim, raríssimas vezes eu vejo efeitos colaterais pequenos da radioterapia pós o tratamento do câncer de próstata.
Então, a radioterapia externa acabou substituindo a braquiterapia hoje como uma alternativa bem mais promissora, com resultados bem melhores. Praticamente não se faz mais braquiterapia para o câncer de próstata. Áureo, paciente de 57 anos está com câncer de próstata e daí você indica para ele cirurgia e ele vai dizer, mas doutor, eu não vou ficar impotente? Como é que é isso? A grande questão do câncer de próstata, esse dia eu estava conversando com os colegas, o que acontece? Eu pego um paciente no consultório que aparentemente está em plena saúde. Por quê? Porque o câncer da próstata não está dando absolutamente nenhum sintoma nele. Ele está urinando bem, ele tem a vida sexual dele ativa, ele está com a urina controlada, tudo bem, porque tu pega um homem jovem, às vezes, com 50 e poucos anos com câncer de próstata, e tu faz uma cirurgia que tem seus efeitos colaterais. Um deles que ocorre, e isso ocorre nas mãos mais hábeis do mundo, os melhores serviços, Dr. Patrick Walsh nos Estados Unidos, Dr. Edson, médicos com um volume enorme de câncer de próstata operados, tem a disfunção erétil numa porcentagem importante dos pacientes. Isso acontece porque os nervos responsáveis pela ereção, que são os nervos erigentes, que dão o relaxamento dos vasos penianos do corpo cavernoso, eles passam sobre a próstata. E eles têm variações, às vezes, que se cruzam sobre a próstata. Então, a preservação completa desse nervo nunca pode ser prometida para nenhum paciente. Qualquer paciente que for para a cirurgia de próstata pode ficar com disfunção erétil. Isso tem que ser colocado para o paciente, isso pode ocorrer. O que existe hoje? Existem alguns protocolos que se chamam de reabilitação peniana, que são protocolos que permitem, através de medicação, tudo que o paciente retome a sua atividade sexual. Através de medicamentos que são interrompidos em alguns homens, que podem parar o medicamento e voltar a ter atividade sexual, ou alguns vão ter que usar o medicamento a vida toda. Isso é uma realidade que ocorre, mas que tem como ser resgatado após a cirurgia. Paciente em torno de 80 anos, se tem que 80% dos pacientes com 80 anos têm câncer de próstata. Então, se nós chegarmos aos 80 anos, nós vamos ter câncer de próstata. Mas não vamos morrer disso. Daí sim, mais conservador. O que se sabe assim, que existem alterações do tecido prostático. Se nós formos fazer uma biópsia em massa em pacientes com 80, 90 anos de idade, vai se achar células tumorais em muitos deles, e a imensa maioria desses tumores tem um comportamento completamente sem evolução, um tumor que não cresce, tumores latentes que não vão causar nenhum dano à saúde desse paciente. Hoje o recomendado do screening para o câncer de próstata é em homens até 75 anos de idade. A gente sabe que a nossa população está vivendo cada vez mais hoje com os cuidados de saúde, e a tendência é que a expectativa de vida seja cada vez maior. Talvez no futuro isso mude um pouco, a necessidade de operar homens acima de 75 anos. Eu até já operei homens com 75 anos, deixando bem claro para eles as vantagens e desvantagens da cirurgia, por ansiedade deles que não queriam ter um tumor de próstata, mas que já chegaram com o diagnóstico lá. Mas assim como tem uma idade inicial que é entre 50 e 55 anos de idade, se recomenda o screening até os 75 anos de idade, é rotina, porque esse é o momento de se intervir no câncer de próstata. Áureo, nós estamos finalizando o programa, mas eu não vou deixar de te perguntar algumas coisas pertinentes como cardiologista. Cada vez mais a população tem mais anos de vida, mais sobrevida. Tem mais coronariopatia, nós hemodinamicistas implantamos mais stents. Temos que usar aspirina e outros antiadesivos plaquetários, quase que ad eterno. Sim. E isso aumenta muito o sangramento. E nós, cardiologistas, hoje temos uma briga muito grande com os cirurgiões, porque nós dizemos, não para o antiadesivo, senão o nosso paciente vai morrer por um trombo no stent. Tu vai operar lá, mas vai morrer por causa do coração. Como é que tu aborda esses pacientes com o uso de antiadesivo? E ainda vou te botar mais uma pulga.
Tem muito paciente fibrilado hoje, com arritmia cardíaca, conforme vai aumentando a idade. Aqui no programa muitas vezes já abordei isso. Eu tenho que usar anticoagulante e isso aumenta o sangramento. Como é que os cirurgiões hoje estão se comportando? Existe uma diretriz da urologia para esse tipo de abordagem com esses nossos pacientes cardiopatas? Não, assim, ó, a gente já teve vários pacientes em comum e com vários colegas cardio aqui da cidade, a gente tem pacientes em comum. Tu sabe, Arnoldo, que cada caso a gente discute diretamente com o seu cardiologista e nós vamos ver, como tudo em medicina, o risco-benefício de cada terapia, né? Dentro do câncer de próstata, o paciente que tem um risco muito grande para interrupção do anticoagulante, ou mesmo do antiadesivo, da aspirina, do antiadesivo plaquetário, existe a opção, como eu falei antes, de se fazer a radioterapia. Se a gente achar que esse paciente vai correr altíssimo risco na cirurgia de sangramento, porque é uma cirurgia sangrativa, é uma cirurgia de descolamento embaixo de um osso da pelve ali, uma cirurgia de abordagem anatômica difícil e que sempre tem uma quantidade de perda de sangue, a imensa maioria não precisa transfundir, mas num paciente anticoagulado existe esses riscos. Aí nós vamos ver, o ideal é que um paciente que faça uma prostatectomia radical interrompa o anticoagulante um pouco antes da cirurgia, até que não haja ação do anticoagulante no transoperatório, e mantenha sem esse anticoagulante pelo menos por uma semana. Isso é o que se espera para a proteção do sangramento cirúrgico. No câncer de próstata existe, em caso isso não seja possível, caso não se concorde com esse tipo de conduta, a alternativa da radioterapia, eu acho que aí cabe bem melhor do que se fazer a cirurgia. No caso da RTU de próstata, que é uma cirurgia bem mais comum, que é feita para hiperplasia, hoje nós temos uma alternativa que está bem definida também, que é o roll-up, que inclusive temos aqui em Santa Maria. Nós não temos o laser à disposição, mas nós mandamos vir de Porto Alegre e até pelos planos de saúde, se for bem justificado, ele pode ser feito aqui. Que é uma cirurgia que é feita com laser. Então é uma cirurgia que não sangra. A gente tem a mesma ação da RTU normal da próstata e ela é justamente bem indicada, e a principal indicação dela hoje é para os pacientes anticoagulados. Existe essa possibilidade de se fazer a RTU de próstata com laser, que o nome é roll-up, que é Omnium Laser Extirpação Prostática, e esse tipo de cirurgia ela permite que se opere paciente anticoagulado sem a interrupção do anticoagulante. Muito bem. Dr. Áureo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, bastante esclarecedora. Acredito que isso vai nos ajudar muito na prevenção dos homens que estão nos ouvindo e principalmente das mulheres, as esposas que acabam levando os seus maridos, seus companheiros ao consultório. Considerações finais? Bom, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Arnoldo aqui e fazer esse apelo para vocês, né, nesse nosso Novembro Azul aí, que procurem o seu urologista. Nós temos ótimos urologistas em Santa Maria, uma especialidade que eu conheço vários colegas de excelente qualidade, todos habilitados para o tratamento, para a investigação do câncer de próstata. E é importante a gente buscar essa saúde, né? Hoje os homens chegam aos 50 anos no momento que eles vão buscar a sua saúde, é um momento de estabilidade financeira, de mais tranquilidade, então a gente tem que apostar em mais 50 anos de saúde aí e a próstata faz parte disso, né? Tá bom. Muito obrigado, então, mais uma vez ao Dr. Áureo Felipe. Obrigado aos telespectadores que nos acompanham ao longo desses 5 anos do programa Conversando com o Cardiologista. Até breve!